Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Vamos lá. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Sim, Cristo, Jesus. colocamos na Tua presença nesta manhã, Pai Senhor, Santo, Deus para fiel, agradecer ao Deus Senhor justo, por esse Pai dia, eterno, pelas Deus Tuas justo, bênçãos, papai, Pai da e pedir glória, ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe esta aula, Pai, esta escola bíblica, que o Senhor, Deus, fale conosco, nos instrua, nos ajude, nos traga compreensão, Senhor, sobre a Tua palavra, e guie nossos pensamentos, Pai, e abra o nosso coração para recebermos a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, dentro da matéria de teontologia, doutrina da Trindade, o tema é a deidade das três pessoas. Deidade, divindade. Alguns estudiosos preferem a palavra deidade, que a palavra divindade, lá na raiz dela, ela vem da mesma palavra de demônio, tá? Por isso que alguns teólogos preferem usar o termo deidade ao invés do termo divindade. Quando você pega lá na raiz da língua grega, a palavra divindade, ela vem da mesma palavra que vem a palavra demônio. Inclusive na mitologia grega existem divindades boas e divindades más. Na verdade, essas divindades más são demônios. Tá? Então por isso que alguns teólogos preferem o termo deidade ao invés do termo divindade. Tá? Eu acho divindade mais fácil, e como incorporou esse significado, eu costumo usar divindade. Mas o teólogo que produziu o texto aqui que nós estamos usando, ele usa o termo deidade. A deidade das três pessoas. A deidade da primeira pessoa, o Pai, pouco se questiona. Então, fala-se pouco do Pai não ser Deus. Existem aqueles que não acreditam na existência de nenhum Deus, os ateus. Mas as religiões que admitem a existência de Deus, elas não costumam questionar o fato da primeira pessoa da Trindade ser Deus. Agora, os testemunhas de Jeová têm uma maneira peculiar de crer em Deus. Como eles criticam muito a divindade de Cristo, eles dizem que Cristo não é Deus, nós não prestamos muita atenção ao fato de que os testemunhas de Jeová acreditam num Deus diferente do nosso, mesmo o Pai. Porque para nós, o Deus Pai, Ele sabe de tudo, não é isso? Já para os testemunhas de Jeová, não. Os testemunhas de Jeová, Deus Pai sabe de algumas coisas. Mais ou menos como se Ele soubesse daquilo que Ele quer saber. Como se Ele fosse seletivo, tá? Então é uma seita do cristianismo que crê na deidade do Pai, mas crê de uma maneira diferente. A explicação que nós temos em algumas literaturas sobre isso, se usa uma ilustração como de um rádio. O rádio, ele capta somente aquilo que você sintonizar ele para captar, não é isso? O rádio, um bom rádio, ele pode captar ondas sonoras de qualquer lugar do mundo, não é isso? O meu pai tinha um rádio velho, que ele gostava de sintonizar aquele rádio dele no México. No México, no Paraguai, né? Ele gostava de guarânia, então tem aquelas guarânia paraguaia, ele sintonizava no Paraguai, gostava de música mexicana, sintonizava no México, para ouvir. Então um bom rádio ele pode sintonizar em vários lugares do mundo, mas um lugar de cada vez. Assim os testemunhas de Jeová creem no Deus Pai, creem que ele sabe tudo, mas uma coisa de cada vez. E aí você vai falar isso para eles, eles vão dizer, não é bem assim não que a gente crê. Porque quando eles chegam para te conhecer, eles não revelam tudo que eles creem, não. Não pensa que eles vão te revelar tudo que eles creem, eles vão revelando aos poucos.
Você vai saber, se você aceitar um estudo com testemunho de Jeová na sua casa, você vai saber aos poucos no que ele crê. Ele não vai falando tudo que ele crê, não, porque tem coisas que vão te chocar. Você não vai querer mais recebê-lo. É igual nossos amigos adventistas do sétimo dia. A gente fala assim, o adventista do sétimo dia é uma maravilha. E alguns deles até são muito legais mesmo. São muito inteligentes, têm um bom conhecimento histórico. E a gente acha que a única diferença é que eles guardam o sábado. Quando você vai estudar direitinho, não é bem isso. Para os adventistas do sétimo dia, Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Tá? Se você estudar direitinho a doutrina deles, eu não vou ficar muito tempo nisso, porque esse não é o nosso assunto da nossa aula. Eu estou só aqui citando como uma curiosidade, um conhecimento teológico. O adventista do sétimo dia, ele acredita que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Eles também dão estudo nas casas. Ele vai falar isso no primeiro estudo na sua casa? Não vai, porque ele sabe que ele vai te assustar. Mas mais adiante ele vai tentar colocar isso na sua cabeça. Um outro problema dos adventistas do sétimo dia é que eles creem que o diabo ajuda Jesus na obra da salvação. Jesus não salva sozinho, não. O diabo é meio salvador também. Mas, irmão João, o senhor está doido? É que é o meu jeito de explicar, que é muito direto. Mas por que para os adventistas do sétimo dia, o diabo ajuda Jesus a salvar? Há uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Levítico, onde são mortos 2 bodes. O bode emissário e o bode expiatório e o bode emissário. Depois vocês procuram, joga assim na busca no Google, porque eu não me lembro o versículo. Joga assim, bode expiatório e bode emissário. Se alguém puder fazer isso rapidinho aí para nós, como é um assunto polêmico, para não ficar somente, como diz o povo, para não ficar somente nas minhas palavras, né? Então, o bode expiatório, ele morre pelos pecados do povo. E o bode expiatório, ele é solto e mandado para o deserto, significando que os pecados foram mandados para longe, foram esquecidos. Levítico 16. Levítico 16. Então, depois os irmãos estudem em casa, capítulo 16 de Levítico. Versículos do 20 ao 23. O senhor pode ler para nós? Levítico 16, do 20 ao 23? Levítico 16, do 20 ao 23. Já eu entro no assunto original da aula, tá? Vamos só dar uma olhada nisso. Levítico 16, quanto? Do 20 ao 23? Isso. Por favor. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá a toda a tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando estava no santuário, e ali as deixará. Então são 2 bodes, tá? Um bode morre pelo pecado do povo, simbolicamente, é claro, e o outro bode é mandado para o deserto, significando que levou o pecado do povo para longe. Nós acreditamos que esses 2 bodes, os dois simbolizam Jesus, tanto o que morre quanto o que leva o pecado. A teologia adventista do sétimo dia diz que o que morre é Jesus e o que leva o pecado para o deserto é o diabo. Então, partindo desse princípio, o diabo ajuda Jesus na obra da salvação.
Eles não dizem isso, mas se nós formos raciocinar, nós vamos chegar nesse raciocínio. Porque se o bode que morre simboliza Jesus, e o bode que fica vivo e vai para o deserto levando o pecado do povo, simboliza Satanás. Então é Satanás quem leva os pecados do povo. Jesus morre pelo pecado, mas quem leva é Satanás. Como se os pecados do povo fossem lançados sobre Satanás. Isso não existe. Os pecados do povo são lançados sobre Jesus. Tanto são lançados sobre Jesus, que o Deus Pai se retira dele e o deixa morrer sozinho. Porque quem morre pelos pecados não é o Pai, quem morre pelos pecados é o Filho. Então a teologia adventista do sétimo dia tem também esse problema, tá? O pensamento teológico deles. E como eu disse, eles não vão ensinar isso para vocês na primeira aula, porque eles sabem que vai te chocar. Tudo bem? Mas voltemos aqui para o assunto da aula. A deidade do Pai, ela é pouco questionada ou nunca é questionada. No entanto, como fundamentação bíblica para a divindade do Pai, citamos, embora ela seja pouco questionada, nós vamos citar algumas coisas acerca disso. Então, leiamos, por favor, 1 Coríntios, pastor Rony, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 ao 6. Lembrando sempre que eu estou pedindo para só o pastor Rony ler, porque nós temos diferentes versões, então uma pessoa só lendo, nós vamos ler sempre na mesma versão. E aí em casa vocês comparam nas outras versões, para não dar diferença quando nós estivermos lendo, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Olha que coisa interessante. O senhor pode reler para mim, por favor, meu pastor? Vamos sim. E aí quando eu pedir para o senhor parar, o senhor para, por favor. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Dá uma paradinha. O assunto aí é comer ou não de coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque em Corinto, toda a carne de Corinto era sacrificada aos ídolos. Era a religião do lugar. Então qualquer parte do animal que você fosse comer, vamos falar aí de um boi que você fosse comer, qualquer parte dele era sacrificada aos ídolos. Então Paulo está dizendo assim, ó, já que é tudo sacrificado aos ídolos, come, ora e come, porque senão vocês não vão poder comer carne. Ele está falando com o povo de Corinto, mas vai servir também para nós, tá bom? Vamos aproveitar, vamos aproveitar o versículo, embora nós estejamos estudando sobre a deidade do Pai, mas vamos tirar o que o versículo tem de ensino para nós, tá bom? Junto com esse estudo da deidade do Pai. Então veja bem, na cidade de Corinto, toda a carne era sacrificada aos ídolos, toda a carne que era vendida era sacrificada aos ídolos. Se os irmãos fossem deixar de comer, por causa dos ídolos, eles não comeriam carne, porque toda ela era sacrificada. Então Paulo vai e ensina, o ídolo não é nada. O que a gente aprende com isso? A imagem de escultura, ela não é nada. Porém, por causa da fé que é colocada nela, quem acaba recebendo aquela fé, aquela adoração, são os demônios que estão por trás da questão. A imagem de barro em si não tem problema nenhum. O problema é que, à medida que ela é adorada, Deus não vai receber, porque Deus não se deixa prender em uma imagem. Esse negócio de você querer achar
A pessoa querer achar, o meu santinho, ou Deus, ou Jesus Cristo, ou a Virgem Maria está nessa imagem, isso é mentira. Isso é mentira. Primeiro que não pode haver outro intercessor. Maria não é intercessora, Pedro não é intercessor, né? São Benedito não é intercessor. Ele, de vez em quando ele arruma uns casamentos meio ruins para o povo, né? Mas ele não é intercessor, não. Nem Santo Expedito? Oi? Nem Santo Expedito? Ó, rapaz, eu até gostaria que fosse, que eu estou com umas contas bravas lá, eu ia ver se ele pagava para mim, mas infelizmente ele não paga, não. Se ele pagasse umas contas, eu ia até pedir para ele pagar umas lá para mim, lá, que eu estou com umas meio bravas lá. Mas não, ele não paga a conta, não. E você, quando vai comprar, a pessoa quando vai comprar a imagem tem que pagar pela imagem, mas essa vai arrumar mais uma conta. Então, gente, brincadeiras à parte, a pessoa quando adora essas imagens de escultura, essa adoração ela não fica perdida, ela vai para alguém, então ela vai para os demônios. O ídolo, a imagem, ela não é nada, mas os demônios recebem aquela adoração, com certeza recebem. Então Paulo diz assim, bom, o ídolo não é nada. Se o ídolo em Corinto não era nada, o que o povo de Corinto tinha que fazer para poder comer carne? Tinha que pegar, orar e comer. Orar e comer, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque se perguntasse, para quem essa carne foi oferecida? Pode ter certeza que foi oferecida para alguns daqueles ídolos da cidade. Então não pergunta nada, ora e come. Para que isso serve para nós? Para a mesma coisa. Você não vai chegar no açougue e perguntar para o açougueiro se ele é espírita, se ele fez um sacrifício para aquela carne vender bastante. Eu comprava num açougue e depois eu conseguia arrumar outro açougue para comprar. Mas eu comprava no açougue, quando eu ia comprar carne, eu sentia o cheiro de incenso. Ele era espírita, com certeza ele fazia rituais para poder vender mais. Assim como o comerciante crente ora a Deus para vender mais, o espírita faz os sacrifícios lá. O que eu fazia? Eu era novo no lugar, não sabia comprar em outro açougue, eu comprava, eu orava e comia, que é o que Paulo ensina. Ora e come. Então você vai precisar comer na casa de uma pessoa que você não sabe qual é a fé dela, ora e come. Só não pergunta nada, tá bom? Ora e come. Eu, quando trabalhava de vendedor ambulante, entrei num bar, morrendo de sede, e pedi um copo de água. O camarada me deu um copo de água, quando eu comecei a beber, que eu olhei para cima, tinha um Zé Pilintra quase do meu tamanho. Eu engasguei com a água, mas eu já estava bebendo, fazer o quê? Então, nesses casos, ora e come, porque a sua oração ela vai anular qualquer coisa que houver. Amém. Tá bom? Continua para mim, por favor, meu pastor. E que não há outro Deus senão um só. Não há outro Deus senão um só. Porque Deus é uma trindade, mas é um só, como nós estamos aprendendo nas aulas. Pois não. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Para aí um pouquinho, por favor. Ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses e Presta só um muitos minutinho, senhores. por favor, meu querido. Repete para nós, ainda que haja, por favor. Vamos lá. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Pare aí, por favor. Ainda que haja alguns que se chamem Deus, quer no céu. Há 3 céus. Essa é a nossa doutrina, esse é o nosso pensamento teológico. Se você for ver algumas outras correntes teológicas, mas você vai encontrar gente que acha que existem 7 céus. Mas eu particularmente, e outros teólogos que concordam comigo, não conseguimos ver mais do que 3 céus. Porque o Novo Testamento nos fala apenas de 3. Paulo diz que conhece um homem, referindo-se a ele mesmo, que foi até o 3º céu.
Então, como é que é isso, esses 3 céus? O primeiro céu é o céu das aves, né? Onde a gente vê os pássaros voando, os pipas da garotada, é o primeiro céu. O segundo céu é o céu das galáxias, né? Onde estão as estrelas, as galáxias, os planetas. E o terceiro céu é a morada de Deus, onde Paulo diz ter ido, não é verdade? Ocorre que no segundo céu ficam os demônios. Ficam os demônios. É por isso que eu, particularmente, eu não quero que ninguém creia nisso só porque eu falei. É uma particularidade minha. Eu acredito que quando uma pessoa teve uma experiência com OVNI, na verdade ela foi com um demônio. Até que alguém tenha um argumento que me convença do contrário, para mim isso é demônio. Ah? Por quê? Porque a Bíblia diz, primeiro que eu não acredito em vida em outro planeta. Eu não acredito, até que alguém me prove. Eu acredito que os demônios habitam essas regiões. Se alguém me provar, algum dia eu passo a acreditar. Né? Até em Deus eu creio em Deus porque Deus provou para mim a existência dele. Na hora que eu precisei da prova de que Deus existe, ele me provou, mais do que uma vez. Então eu preciso que alguém me prove que existe vida em outros planetas. Enquanto não provar, para mim é demônio. Eu acho que quem anda com os OVNIs anda com demônios. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que as potestades do ar estão alojadas nos lugares celestiais, ou seja, os demônios estão nas galáxias, na região onde ficam as estrelas, trabalhando ali. Então, qual é que é o trabalho deles? É observar as pessoas. Observar as pessoas. De lá eles observam as pessoas e procuram intervir na vida delas. Né? E aí quando tem as famosas sessões espíritas, aquelas entidades com as quais eles conversam, com todo respeito às pessoas, eu respeito a pessoa, a doutrina não, a doutrina eu não respeito, eu respeito a pessoa. Com todo respeito a quem crê naquilo, ela se consulta com uma entidade daquela, que vem, né, ela se desloca e vem àquele local, porque ela não é onipresente, ela se desloca e vem àquele local. Inclusive, na Umbanda, no Candomblé, isso é chamado de vir de Aruanda. Tá? Portanto, não cante nem brincando aquela musiquinha que o Ronifão canta. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? Porque o cavaleiro que vem de Aruanda são os demônios, tá? Aruanda na fé africana, na teologia africana, Aruanda é um lugar onde ficam os espíritos e de lá eles vêm prestar caridade, tá bom? Isso é vir de Aruanda. Vir de Aruanda e voltar para Aruanda. Irmão João, como é que você sabe disso? Porque eu ia lá no Candomblé, ver as moças bonitas, né? Gostava de ir no Candomblé para ver as moças bonitas. E também porque eu estudei depois, tá bom? Também porque eu estudei depois. Porque garoto é terrível, garoto gosta de moça bonita. E eu ia no Candomblé, tinha umas moças muito bonitas no Candomblé. Mas deixa isso para lá, já passou. Então, quando Paulo fala que há nos céus alguns que se fazem deuses, ele está falando de demônios que querem ser adorados como se Deus fossem. Tá bom? É disso que Paulo está falando aí nesse texto. Repete para nós, por favor, meu pastor. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Quer na terra. Quando ele diz quer na terra, ele está falando de homens que na terra querem ser adorados como deuses. Existe hoje
Existem hoje homens que querem ser adorados como se fossem deuses. Acham que o seu dinheiro lhes faz dignos de ser adorados como deuses, a sua fama. E há mulheres também que pensam que são deusas. Pode ser que Paulo aí esteja se referindo aos imperadores romanos. Alguns imperadores romanos quiseram ser adorados como se Deus fosse. Prossegue, por favor, meu pastor. Como há muitos deuses e muitos senhores. Há muitos deuses e muitos senhores. Pessoas que querem ser deuses e pessoas que querem ser senhores, por causa da sua condição financeira, social, política e assim por diante. Pois não, meu pastor. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então Paulo aí confirma a deidade de duas pessoas da Trindade. Aí ele não fala no Espírito Santo, em outros lugares ele fala. Aí ele cita somente o Pai como sendo Deus e o Filho como sendo Deus. Tudo bem? É isso que ele está fazendo nessa passagem. Então 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 ao 6, confirmam a divindade, tanto do Pai quanto do Filho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Eu estou trabalhando dessa maneira, procurando explicar o versículo todo, porque eu acho que assim a gente tira melhor proveito do nosso material. Vai demorar bastante para nós terminarmos esse material que temos, né? Essa nossa primeira apostila, mas nós vamos tirar um proveito maior, sendo que nós não estamos mesmo fazendo um curso com data marcada para terminar. Nós estamos fazendo um estudo bíblico todo domingo. Por isso eu estou procedendo assim, fazendo exegese dos versículos. Bom? Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E ele se deu a quem? Se deu ao Pai. Jesus Cristo é o presente que foi dado ao Pai para que Ele nos recebesse de volta. Sabe aquela prática que alguns pais têm? Quando chega o dia dos pais, a criançada não trabalha ainda, o pai pega um dinheiro, dá para a mãe dá para o filho e fala, olha, compra um presente para o seu pai. Antigamente é isso. Vocês entenderam onde que eu quero chegar? O próprio Deus deu Jesus Cristo de presente para Ele mesmo. Porque precisava de um presente. Precisava de um presente para aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. O interessante é que isso é presente em outras religiões também. Por que essa questão do sacrifício é presente em outras religiões também? Porque o homem traz isso em si, esse desejo de aplacar a divindade. Ele acha que a divindade está irada com ele e ele precisa oferecer um sacrifício para aplacar a ira dessa divindade. Essa ideia ela vem já desde lá do Gênesis. Desde lá do Gênesis. Uma ideia de restituir, de refazer a amizade com a divindade. Ou de apresentar-se santo diante da divindade. Adão, quando se viu nu, o que ele fez? Ele
pegou folha de figueira e que se cobriu com a folha de figueira, e cobriu a mulher com a folha de figueira. Por causa da sua nudez, ele achou que a sua nudez violava a santidade de Deus. E aí Deus, olhando para aquilo, falou: rapaz, esse negócio aí isso vai acabar rapidinho, vai murchar. Quando vocês andarem, quando vocês trabalharem, isso vai quebrar, vai cair. E aí Deus vai e mata um animal e veste o casal com as vestes daquele animal. O texto não diz que animal que é, tá bom? O texto não diz que animal que é. Ocorre que aquele animal, ele morre para cobrir o pecado do homem. Porque não que o sexo seja pecado, ou que a nudez em si mesmo seja pecaminosa. O que fez com que a nudez se tornasse pecaminosa foi a desobediência. Assim que eles desobedeceram, eles se viram nus. Se viram de maneira que desagradava a Deus. No entendimento deles. Deus não vai gostar de nos ver nu. Mas o problema não era a nudez em si. O problema era a desobediência, que violava o acordo de santidade, o acordo de obediência entre Deus e o homem. Então Deus vai e mata o animal e cobre o homem. Tá? Aquele animal que é morto para cobrir o homem, Deus está dando o seguinte recado: toda a bondade de vocês, tudo que vocês tentarem fazer de bom, será como a folha da figueira. A vossa religião, por mais bem intencionada que ela seja, será como a folha da figueira, não vai servir para nada. Toda a honestidade de vocês não matarem, não roubarem, não vai servir para nada, vai ser como essa folha de figueira. Só a minha iniciativa de salvá-los é que vai valer. Por isso, vai nascer um da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Agora esse um sou eu quem vou mandar. Eu vou mandar esse um. Porque vindo de vocês agora não vai mais servir, porque vocês estão corrompidos pelo pecado. Então há um recado de Deus naquele primeiro animal. Toda a bondade de vocês, para mim não serve para nada. É um trapo de imundície. Somente a minha iniciativa para salvá-los é que vai valer. Eu é que vou salvá-los. Vocês não vão se auto-salvar. Vocês não vão se auto-salvar. E agora que vocês se fizeram